Olá pessoal, Antônio Magalhães falando, mais um vídeo aqui a ser gravado e esse é a atenção especial a alguns e-mails que eu recebo com relação ao que é conhecido neste mundo como doença chamado mal de Alzheimer. No último curso que eu apliquei foi em São Paulo, isso tem mais ou menos uns 8 dias, algumas pessoas me perguntaram sobre qual é a relação do Alzheimer no ponto de vista da reversão humana. Este é o termo usado, mas não necessariamente é um ponto de vista. Todos os vídeos que eu gravo, todo o material que eu produzo, meus livros e os textos, todas as exposições, todos os conteúdos estão voltados ao trabalho de reversão humana e eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso. E não estou afirmando que isso é a verdade. Cada um que desenvolva a sua verdade, que construa a sua verdade, independentemente de suas crenças e conveniências. Cada um que construa. Eu não posso falar com fundamento técnico porque eu não tenho, mas dá para a gente dividir aqui, através deste vídeo, uma boa noção e muito óbvia que muitos não tinham alcançado. O trabalho de reversão humana é isso, ele traz o óbvio que sempre esteve diante de cada um, mas por esta humanidade, cada humano estar invertido, isso não é exagero, estar invertidos, perdão, isso não é um exagero. O óbvio está sempre presente, está sempre muito óbvio. Então, mais uma vez eu vou trazer isso aqui. Antes, eu vou fazer uma leitura aqui segundo a ciência humana, segundo a afirmação, aqui a descrição do que é o Alzheimer, segundo a Associação Brasileira do Alzheimer. Aqui tem a Associação Brasileira de Alzheimer. Eu acessei o site deles e eu vou trazer aqui só para ter uma ideia do que é o Alzheimer no ponto de vista deles. Bem, o que é o Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma enfermidade incurável que se agrava ao longo do tempo, mas pode e deve ser tratada. Quase todas as suas vítimas são pessoas idosas. Talvez, por isso, a doença tenha ficado erroneamente conhecida como esclerose ou caduquice. A doença se apresenta como demência ou perda de funções cognitivas, entre parênteses, memória, orientação, atenção e linguagem, causada pela morte de células cerebrais. Quando diagnosticada no início, é impossível retardar o seu avanço e ter mais controle sobre os sintomas, garantindo melhor qualidade de vida. Perdão, tanto é que eu li errado, eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Vou voltar ao termo que eu coloquei como impossível, não. Quando diagnosticada no início, é possível retardar o seu avanço e ter mais controle sobre os sintomas, garantindo melhor qualidade de vida ao paciente e à família. Seu nome oficial refere-se ao médico Alois Alzheimer. Eu não sei se essa pronúncia é correta do primeiro nome dele, mas tanto faz. O primeiro a descrever a doença em 1906. Ele estudou e publicou o caso da sua paciente Auguste Deter, uma mulher saudável que, aos 51 anos, desenvolveu um quadro de perda progressiva de memória, desorientação, distúrbio de linguagem, entre parênteses, com dificuldade para compreender e se expressar, tornando-se incapaz de cuidar de si. Após o falecimento de Auguste, aos 55 anos, o Dr. Alzheimer examinou seu cérebro e descreveu as alterações que hoje são conhecidas como características da doença. Pronto, tá bom. Foi só falei até demais. Isso aqui é só para formalizar o ponto de vista da ciência humana e eu não tenho que discordar que realmente isso ocorre.
É claro que ocorre tudo isso aqui até do ponto de vista dos estudos, ocorre sim. Bem, eu acompanhei de perto a minha mãe, quando ela, aos 80 anos, ela faleceu, 81, e eu estava bem pertinho dela, acompanhando tudo, bem próximo, quando o processo dela começou. E enquanto eu acompanhava, já com essa consciência hoje, com essa lucidez que eu vou falar, o que significa o Alzheimer, com o ponto de vista da regressão humana, eu pude acompanhar o que eu vou falar da minha mãe detalhadamente, e tanto é que no momento da passagem dela, eu não queria violar o alívio, a ida dela para a liberdade, embora eu tinha ali um irmão desesperado e eu tive que fazer teatro para ele, e doido para respeitá-la, né? Mas tive que fazer teatro para ele e felizmente o que tinha que acontecer aconteceu. Ela se libertou dessa prisão. Eu pude acompanhar os sintomas e então posso falar com um pouquinho de propriedade sobre o que eu vivenciei com ela e que tem relação aqui, acabou fundamentando, confirmando, né, o que eu já trazia dentro do trabalho de reversão humana sobre o Alzheimer. Conforme eu li aqui no início desta definição da Associação Brasileira de Alzheimer, que quando é diagnosticado no início, né, eles dizem que dá para melhorar a condição do paciente, melhorar principalmente da família. Olha, o problema maior é a família. Os humanos aceitam, quando nascem, ao longo da sua vida, todos eles sabem que um dia vão partir. Esta é a única certeza nessa vida que os deixa limitados a 5 sentidos e que eles pouco sabem sobre o que eles são, de onde vieram, para onde vão, o que é a vida, qual é o sentido disso aqui e sua realidade. Então, eles sabem disso conscientemente, mas eles não aceitam, ninguém aceita para si. Tudo nesta humanidade é formatado para eternizar as pessoas dentro da prisão. A inversão está aí, principalmente aí. E eles não querem aceitar, eles querem se perpetuar aqui, porque aqui eles são instrumentos de uso e abuso. E eles não têm ideia sobre isso. E a ignorância sobre estes assuntos os leva a acharem, temerem o que eles nomeiam morte, quando na verdade, nesta condição que nós estamos, é que nós estamos mortos. Então, era importante tocar nesse ponto que eles falam, ou seja, eles querem violar o processo de liberação, de vida, verdadeiramente vida, você voltar para a sua vida. A inversão está aí também.